Bom, vamos tentar entender, gente, um pouco mais a fundo mesmo como é que funciona essa história de logística reversa, principalmente pra gente aqui no Brasil. A gente vai conversar com o professor Vinícius Rodrigues, que é aqui do INSPER, especialista em sustentabilidade de negócios. A gente já viu alguns aspectos aí super importantes, de obrigatoriedade, de lei, mas na prática, como é que está funcionando isso aqui? Olha, Felipe, tem muito desafio. Na prática tem muito desafio. Quando a política foi desenvolvida, a ideia era não passar a sensação ou embutir na política aquela ideia de fabricantes são responsáveis exclusivamente por esse problema ou por dar a destinação ambientalmente correta para os resíduos. A ideia de responsabilidade compartilhada era colocar todo mundo que está na cadeia, inclusive nós, consumidores e consumidoras, para participar desse retorno. Isso é muito legal e faz muito sentido, né? Só que como é que você operacionaliza isso para diferentes produtos? Você tem eletrônico, você tem embalagem, você tem óleos lubrificantes, você tem pneus. São produtos que têm uma natureza muito diferente, uma complexidade muito diferente. Origens muito diferentes, processos muito diferentes. A gente otimizou muito, né, a logística e as cadeias para irem para frente, não para voltar. Né? Então voltar, apesar da gente discutir isso há muito tempo, voltar com os produtos ainda é uma certa novidade para o Brasil. O caso dos pneus, por exemplo, já é muito mais antigo do que outros acordos. Lâmpadas, por exemplo, né, pilhas e baterias, são coisas que as pessoas, né, nós no dia a dia a gente vê muito, né? Por exemplo, como ir no supermercado, você vê um coletor para pilhas e baterias. Então, esses tipos de produtos eles já estão mais avançados. Você vê os pontos de coleta, você vê as empresas se engajando mais e tal. Resta fazer com a infinidade de coisas que a gente tem hoje, né? Eu vou pedir licença aqui para o seu Felipe Ciani para dizer que a logística reversa desses produtos que o professor Vinícius citou agora é obrigatória. É que os pneus, as lâmpadas fluorescentes, as pilhas e as baterias podem ser altamente tóxicos para nós e principalmente para o meio ambiente se eles forem descartados da forma errada. Assim, os fabricantes desses produtos, quer dizer, o setor privado, foi obrigado a se organizar para pagar a conta da logística reversa. E olha só como esses setores avançaram. Num país que respira rodovia como o Brasil, imagina o quanto de pneu não sobra por aí. E faz tempo que os fabricantes entenderam que o descarte regular pesa no bolso. Voltando um pouco no tempo, lá em 2005, 8 empresas foram multadas pelo IBAMA e o valor total da punição ultrapassou 20 milhões de reais. Isso em valores daquela época. Obrigado a pegar o produto de volta, o setor organizou a coleta em postos de serviço e borracharias e desenvolveu tecnologias para dar um fim justo a esse mundaréu de pneus. Hoje, eles voltam como um insumo da indústria assim, em forma de tapete de automóvel, em solas de calçado e até como um asfalto especial, que dura o dobro do convencional. Em 2019, os fabricantes nacionais de pneus deram um novo destino a 471 mil toneladas de pneus coletados e que eram considerados inservíveis. Outro setor que se viu obrigado a entrar na dança da logística reversa foi o de lâmpadas fluorescentes. Mais potentes e duradouras, é quase impossível entrar num escritório, numa empresa e não encontrá-las por aí no teto. E o resultado é que em 2016, 600 mil lâmpadas dessas daí eram descartadas todo mês em lixões e nos aterros sanitários do Brasil. Mas isso está mudando. Em 2018, a coleta avançou e quase 360 toneladas de lâmpadas fluorescentes voltaram como matéria-prima para a indústria. Moído, o vidro é destinado para as empresas que produzem cerâmica. Já o alumínio contido nas lâmpadas é reaproveitado pela indústria de eletrônicos. Agora, talvez o mais comum de se ver por aí é a logística reversa das pilhas e das baterias. Eu acho que você já viu por aí algum coletor desses no supermercado ou no shopping e existe uma razão importante para isso. É que as pilhas e as baterias são compostas por metais pesados, como o chumbo e o cádmio, que podem causar doenças renais graves. Em 2018, só no estado de São Paulo, foram recolhidos pouco mais de 100 toneladas de pilhas e baterias que tiveram um destino adequado. Primeiro, esse montão de produto tem que ser separado por tipo e marca.
Aí, essa pilha de pilhas é triturada. E o que a indústria ganha são novos insumos, como o zinco, para fazer novas pilhas, e outros sais e óxidos metálicos que são vendidos para indústrias químicas. Esses exemplos todos mostram que a logística reversa pode até fomentar o mercado, mas ela ainda está restrita a poucos produtos, infelizmente. Ainda que seja uma das obrigações da Política Nacional de Resíduos Sólidos, parece que, como a gente diz aqui no Brasil, infelizmente, a lei não pegou. E olha que ela foi criada faz um tempinho, né, Felipciani? E a gente está falando de um período de 10 anos. 10 Ainda anos. é uma lei, vamos dizer assim, recente, mas peronomútil. Peronomútil. Né? A gente tem ali Com um certeza, período com certeza. de vigência dessa lei já bastante grande. E a gente avançou muito pouco numa indústria muito complexa. Quantas décadas mais a gente vai precisar para, de fato, ter uma logística reversa efetiva? Acho que essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta, exatamente. A gente tem agora uma nova, vamos dizer assim, uma nova onda, que é a onda da economia circular, que está trazendo esse tema muito fortemente. Porque você não desenvolve uma economia circular, que é basicamente você reintroduzir materiais nas cadeias de produção, se você não tem como voltar com esses materiais, se você não tem uma logística reversa. Eu brinco que a logística reversa, ela compõe as engrenagens de uma economia circular. Então você precisa dos acordos setoriais, né? Você precisa reunir as empresas que estão em torno daquela cadeia para entender como fazer e entender qual que é o ponto em que a minha responsabilidade como consumidor começa e acaba, a do distribuidor, a do fabricante, a do fornecedor, do fornecedor, do fornecedor. Então a gente está falando de cadeias, né? A gente não está falando só do produto, né? Então, assim, o que essas empresas estão deixando na mesa em termos financeiros, em termos de oportunidades, quando elas não aplicam, de fato, a logística reversa? Muito legal. Eu acho que tem várias coisas hoje. Com vários choques que os negócios têm sofrido, acho que a pandemia foi um grande exemplo, mas a gente pode falar de vários outros. Mudanças climáticas é um exemplo de choque, porque isso vai mudar o jeito de fazer negócio, vai mudar o jeito de você organizar as cadeias ao longo do planeta todo, porque hoje a gente tem cadeias globais. A gente está vendo, por exemplo, não tem container no planeta. Você começa a ver, por exemplo, a falta sistêmica de semicondutores para indústrias super importantes, automobilística, eletroeletrônicos e tal. O que é isso? É escassez de insumo, é escassez de matéria-prima. Se você tem um mecanismo bem desenhado de logística reversa, o que você está fazendo? Seus produtos já têm essas coisas. E eles estão na mão dos consumidores e das consumidoras. Por que você não traz isso e reduz a tua dependência de materiais novos? Né? Isso é dinheiro na mesa. E você também, né, a logística reversa hoje tem sido um mecanismo, até no Brasil, o setor de embalagens, né, embalagens em geral, né, aço, plástico, papel, papelão, etc., vidro e tal, tem sido uma forma das empresas, até através de selos, através de certificações, comunicar a estratégia ambiental dela, a estratégia social dela. Porque toda essa questão de resíduos sólidos no Brasil é um problema ambiental, é um problema social também. Então, consumidores e consumidoras mais conscientes vão pressionar empresas para terem posturas mais conscientes também.